Gostaria de chamar aqui à frente o convidado dessa noite, que vai repartir conosco o pão da vida, é o pastor Antônio. O pastor Antônio ele vem lá do NASP e ele trabalha lá no colégio como preceptor de alunos. Você é muito bem-vindo aqui à nossa igreja, está acompanhado da sua esposa Isabela, que também é muito bem-vinda, e que Deus o use nesta noite ao nos transmitir a palavra do Senhor. Uma boa noite a todos. Obrigado, irmão Ederson. Não é isso? Obrigado pelo convite para estar aqui essa noite. Obrigado pela irmã que cantou aqui um belo hino. Tenho a certeza que é pelo sangue de Cristo que Ele escreve um final feliz para cada um de nós. Eu quero também cumprimentar os nossos amigos, nossos irmãos que estão assistindo pela internet. Vocês são bem-vindos essa noite. Aos nossos amigos também, onde quer que estejam, quer sejam aqui na cidade, quer sejam em qualquer região do nosso país, que Deus te abençoe, você é bem-vindo aqui essa noite. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante. Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante. A minha Bíblia diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que obviamente são Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Era quinta-feira à noite. Os momentos que antecederam a entrada de Jesus no Getsêmani foram momentos especiais, momentos dramáticos. Jesus pediu para que os seus discípulos organizassem a ceia, porque ali ele iria comer o pão, ali ele iria instituir a ceia do Senhor. E ali Jesus lava os pés dos seus discípulos, conforme está lá em João. Ali Jesus também indica que um daqueles 12 iria traí-lo, né? E Pedro, que era como se fosse o líder daquele grupo, né, se levantou, falou: Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E eu disposto estou a ir morrer contigo, ainda que todos se escandalizem, eu tampouco não me escandalizarei. E Jesus falou, posso dizer assim, as palavras finais. Jesus falou clara e abertamente que ele precisava partir. Ele teria que cumprir o propósito pelo qual ele veio
a essa terra, que era dar vida em resgate de muitos. E os discípulos não entendiam muito bem, porque a visão de Messias que os discípulos tinham era uma visão equivocada. A prova disso é que a mãe de Tiago e João, em uma certa ocasião, chegou até Cristo e falou: Senhor, quero ter uma conversa com o Senhor aqui em particular. Quando o Senhor sentar no seu trono, porque na cabeça dela, Jesus era o Messias que viria para expulsar os romanos, para ocupar o trono terrestre, né, de Davi, era o Messias guerreiro, militar, que ia devolver a glória que Israel teve nos tempos de Davi e Salomão. Senhor, quando o Senhor sentar em teu trono, concede que os meus 2 filhos, Tiago e João, um sente à tua direita e um sente à tua esquerda. Você sabe, né? Eu sou mãe, e mãe sempre quer o melhor para os seus filhos. Então, a visão que eles tinham era uma visão equivocada, havia disputas entre eles, para ver quem era o principal, para ver quem era o melhor, e Jesus, né, explicou para eles a missão. Em João tem um relato mais detalhado, Cristo fala que alguém vai traí-lo, e aí ele explica que ele não os deixaria só, que enviaria um consolador. Eles ficam tristes, e Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso, não precisa ficar triste, eu vou, mas eu vou voltar outra vez. E aí, nessa mesma noite, Jesus caminha com os seus discípulos para o que podemos dizer foi a sua última batalha aqui na terra. E a Bíblia diz que Jesus foi até o Getsêmani. Os estudiosos dizem que em Israel, naquela época, não havia espaço para jardins. E um comentarista diz que havia uma proibição, porque para que se tivesse um jardim fértil era preciso ter esterco, e o esterco iria contaminar o solo sagrado. Então os jardins eram um pouco afastados, e a Bíblia diz que Jesus foi para o jardim do Getsêmani, né? O Getsêmani, uma tradução mais precisa, significa prensa de óleo. Era um horto onde havia oliveiras, e ali se prensava, né, a oliva para se fazer o azeite, prensa, né, de oliva. E ali Jesus caminha com os seus discípulos. A Bíblia diz que ele leva consigo os 11, porque Judas já tinha ido para ajustar os detalhes e compreender a Cristo. E ele diz que Jesus deixou os 11, deixou 8 meio que à parte, e levou consigo 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E aí muitos se perguntam por que Jesus levou Pedro, Tiago e João. Obviamente porque esses 3 eram o círculo mais íntimo dele, né? Pedro, Tiago e João foi quem testemunharam a transfiguração. Pedro, Tiago e João estiveram em outras ocasiões especiais, como por exemplo na ressurreição da filha de Jairo. Pedro, Tiago e João estavam ali, e Jesus levou esses 3, os amigos mais próximos dele, e falou assim: fica aqui que eu vou ali orar. Só que a distância em que Jesus ficou dos 3 não era uma distância muito longa, era uma distância que era possível eles 3 virem a Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que Jesus, ao deixar os 3 ali, diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse aos 3: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Os comentaristas eles se debatem sobre em que consistiu a angústia de Cristo. Por que Jesus teve uma angústia tão mortal ao entrar ali? Irmãos, personagens históricos enfrentaram a morte, entre aspas, com mais hombridade que Cristo. Posso assim dizer, Sócrates foi um filósofo grego que foi condenado à morte por conta de suas ideias, né? A sociedade da época condenou Sócrates pela acusação de traição aos deuses e de corromper os jovens. E a história diz que Sócrates poderia escolher uma pena mais branda, porque poderia ser uma pena de morte, uma pena de exílio, ou pagar uma multa. Diz que os amigos de Sócrates incentivou ele a pagar uma multa, mas Sócrates se recusou. Eu prefiro a pena
de morte a renunciar às minhas ideias. E Sócrates foi tranquilamente à praça pública, tomou cicuta e morreu. Os cristãos, quando lançados nas arenas romanas para serem devorados pelas feras, eles morriam devorados com um hino nos lábios, morriam queimados ou devorados. E aqui, estranhamente, Jesus passa por uma agonia que a gente, só pelo texto em si, a gente não entende profundamente. Diferentemente desses personagens, Jesus estava profundamente aterrorizado com o que estava por vir. Jesus sentiu uma angústia que jamais alguém sentiu ou sentirá. A escritora Ellen White diz que naquele momento em que Jesus entra no Getsemane, que ele começa a orar sós, ela diz que Satanás apresentou diante dele a ingratidão e a culpa humana. E ela diz que o diabo falou para ele assim: o que é que você vai ganhar com esse sacrifício? E ela diz que o maligno pressionava, apresentando a situação da pior forma possível. E ele dizia o seguinte: a nação que você veio para salvá-la, que alega ser um povo escolhido, um povo em termos terrestres e espirituais superior, essa nação ela te rejeitou. E ele dizia assim: olha, um discípulo teu vai te trair com um beijo. Por que você vai fazer isso, morrer por ele? Um dos teus mais dedicados, que há poucas horas falou que se possível fosse, morreria contigo, ele vai te trair. Aliás, ele vai te negar. Ele vai dizer que não te conhece. Todos te abandonarão. A multidão que tu alimentaste com pão e peixe vai gritar para te crucificar. Aqueles que cantaram hosana nas alturas vão zombar de ti. E o diabo desanimava Jesus Cristo. Para que seguir em frente? Olha a história do mundo passado, presente, olha o futuro. Eles não merecem. Ao longo da história eles vão te rejeitar. Eles vão cuspir na tua face. Eles vão viver vida perversa nas drogas. Para que seguir em frente? E Jesus ali no jardim, a Bíblia diz que a angústia de Cristo, além de todas essas coisas, a Bíblia diz que Jesus deveria beber o cálice. E o que significa esse cálice? Se você for lá em Apocalipse capítulo 14, né, nas 3 mensagens angélicas, né, na mensagem referente à queda, né, de Babilônia, a Bíblia diz: caiu a grande, e ela vai beber do cálice da ira. Se você for lá em Apocalipse 16, a Bíblia diz que esse cálice, em forma de 7 pragas, ele é derramado sem o quê? Então, a angústia de Cristo era que ele deveria beber esse cálice. Outro ponto interessante é que a angústia de Cristo se dava pela separação de Deus. Durante todo o ministério dele, de Cristo, ele teve a confirmação e a ciência da presença de Deus. Se você for lá no início do evangelho de Marcos e de Mateus, quando Jesus inicia o seu ministério, que ele é batizado, ele ouve uma voz do céu que dizia o seguinte: esse é meu filho amado, em quem? E em todo o seu ministério, ele sentia, ele percebia, ele via a mão do Pai o guiar, quando ele ressuscitava um morto, quando ele multiplicava pães e peixes, quando ele curou a sogra de Pedro. Só que ali, no Getsemane, ele começou a experimentar a separação de Deus, porque da mesma forma que ele ouviu a voz de Deus no seu batismo, no Getsemane, ele não ouviu nada, o céu se fechou, houve densas trevas, porque o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Então a angústia de Cristo era porque profundas trevas, ele estava mergulhando em profundas trevas, e ali ele estava iniciando a separação entre ele e Deus. E outro ponto também é que Jesus ali, ele sentiu toda a culpa do pecado. Esses dias eu estava assistindo um jornal e
Eu vi uma história interessante. Um homem lá na Bahia que vendeu uma moto. E alguns meses depois ele foi preso por assalto. Porque a pessoa que comprou a moto dele, essa moto foi passada de mãos em mãos, e quando ele foi transferir essa moto para o nome da pessoa a quem ele vendeu, o cara sumiu. E meses depois que ele vendeu a moto, ocorreu um assalto numa cidade a uns 300 quilômetros, e ele foi preso por conta desse assalto, porque a moto que foi usada no assalto, a moto estava no nome dele. Só que o interessante é que as imagens das câmeras mostravam que no assalto ele não estava presente. E as pessoas que assaltaram eram mais jovens que ele, eram mais baixas que ele era um homem alto, essas pessoas eram mais baixas, ele era calvo, as pessoas que assaltaram não eram calvas, e ele foi preso e ficou preso 2 meses. 2 meses preso, injustamente. Agora, imagine você, nesse momento que você está assistindo aí em casa, os irmãos que estão assistindo aqui na igreja, a polícia bate em sua porta com um mandado de prisão expedido, pelo juiz, e você é preso, acusado de assalto ou de tráfico de drogas. Se for assalto, foi um assalto em uma cidade, em um local que você nem estava. Como que você se sentiria se aqui agora entrasse a polícia e prendesse você agora? As pessoas sabem à sua volta que você não fez nada. A sua família tem a plena ciência que você é inocente, mas você está sendo preso por uma coisa que você não fez. E o pior ainda, você fica 2 ou 3 meses preso, acusado de uma coisa que você não fez, carregando uma culpa que você não tem, longe dos seus filhos, longe da sua esposa, longe do seu pai, longe da sua mãe, carregando um fardo, uma culpa. Imagina o zum entre a vizinhança. Bem que eu percebi que o irmão Edson tem um comportamento estranho, né? Ele costuma sair tal hora, chega tal hora. Se prenderam porque alguma coisa tem. Não é assim que as pessoas pensam? Você é culpado até que se prove, o contrário, Agora, Jesus, numa medida infinitamente maior, numa medida muito maior, ali no jardim foi lançado sobre ele o peso do pecado de todo mundo, o pecado passado, o pecado presente e o pecado que as pessoas iriam cometer no futuro ainda. E aquele peso ali oprimia Jesus Cristo. A minha pergunta para você essa noite é: tem você passado por algum Getsemane em sua vida? Está você passando por uma prensa de azeite, por um sofrimento agudo? Ou passou por uma traição? Ou uma calúnia? Ou você está passando por uma crise financeira que você nunca passou em sua vida? E você olha para todos os lados e você não vê a solução? E você clama a Deus, você se ajoelha, você ora, você implora, e você vê apenas o céu fechado, nenhuma resposta. Será que tem alguém que está me assistindo agora, em casa, que está pensando em desistir? Que talvez a situação ficou tão grave que não vale a pena seguir em frente mais? Que a vida, ela não vale a pena mais? Eu tenho uma coisa para falar para você essa noite. Jesus sofreu um sofrimento imensamente maior do que o seu. E Jesus conquistou a vitória para que você se levantasse da sua dor vitorioso. Ei, você que está aí em casa, não desista. Não desista. Jesus, Ele está ao teu lado. Ele não vai te abandonar em momento algum. E outra pergunta que fica no ar é: o que estava em jogo no Getsemane? O que estava em jogo lá? A gente viu que no capítulo 74 do livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que Jesus passou por todo esse sofrimento
em detalhes que a Bíblia não relata o todo. Mas muitas coisas estavam em jogo no Getsêmani. A primeira coisa que estava em jogo era o destino da raça humana. Se Jesus poderia, naquele momento, se levantar, limpar o suor e seguir em frente. Não quero mais. E a raça humana estaria perdida, entregue ao domínio e ao reino de Satanás pelos séculos dos séculos e séculos. Outra coisa que estava em jogo era o destino do próprio Satanás. O próprio Cristo disse: aí vem o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele, e será expulso o príncipe desse mundo. No momento que Jesus venceu no Getsêmani e se levantou vitorioso para enfrentar a cruz, Jesus selou o destino de Satanás. E aí a Bíblia diz que ele, a partir dali, ele sabia que pouco tempo lhe resta. Ali também estava em jogo o domínio desse mundo. Como assim? Quando a gente vai lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, criou a raça humana, a Bíblia diz que Deus os colocou em um jardim perfeito, maravilhoso, e deu a eles o domínio sobre essa terra. Eles seriam corregentes com Deus, eles seriam representantes de Deus aqui na terra, eles seriam príncipes aqui na terra. E a Bíblia diz que ele falou assim: ó, eu te dou o domínio sobre tudo aqui, crescei, multiplicai e enchei a terra. E no momento que, naquele dia fatídico, que o diabo induziu o casal a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele usurpou o domínio. Ele usurpou. Aí a gente entende aquele episódio em Jó, quando um certo dia os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, e também estava quem ali? Por que ele estava ali? Se ele já tinha sido expulso, conforme diz Ezequiel, capítulo 28, Isaías 13, 14, não é isso? Por que ele estava ali? Um certo dia, numa reunião, uma assembleia, onde os seres de outros mundos estavam ali, congregados, provavelmente para prestar conta de cada um desses seus mundos em que eles dominavam. Entre eles também estava quem? Como um representante usurpador, porque ele usurpou o domínio que Deus deu a Adão e Eva. Ele passou a ser o quê? O príncipe deste mundo. E naquele momento ali, Jesus encurvado, orando ao Pai, naquela luta, quando ele se levanta vitorioso, ele reconquista, ele retoma o domínio deste mundo. Estava em jogo lá no Getsêmani também a vindicação do caráter de Deus. Na rebelião primeira, lá no céu, o diabo pôs em xeque o caráter de Deus. Ele acusou Deus de ser um Deus que não era bom, que não era justo, que as suas leis eram injustas e que ele poderia proporcionar um governo melhor. E se você for lá no Desejado de Todas as Nações, capítulo 79, Ellen White diz que até a cruz, os anjos que não caíram, eles nutriam uma certa simpatia por Satanás. Eles não entendiam completamente quem verdadeiramente era Deus e quem verdadeiramente era o diabo. E aí você vai lá em Colossenses 1:20, a Bíblia diz que Deus, através de Cristo, através do sangue derramado lá na cruz, fez reconciliação consigo mesmo, de tudo na terra e tudo no céu. Aí a minha pergunta é: o que precisava ser reconciliado lá no céu? Se o diabo foi expulso, se o mal ele foi extirpado lá do céu. Mas a gente entende claramente que o Getsêmani e esse texto de Colossenses 1:20, ele se encaixa, ele se enquadra na metanarrativa, no pano de fundo do grande conflito do mal contra o bem. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, através da sua morte, do seu sangue derramado na cruz, ele fez reconciliação de tudo na terra e tudo lá em cima no céu. Isso significa que quando Jesus morreu, ele vindicou o caráter de Deus. Na cruz, ele mostrou quem o diabo realmente é: um assassino, usurpador, mentiroso, pai da mentira. Na cruz, ele mostrou quem Deus realmente é: um Deus de amor, um Deus justo. No Getsêmani estava
em jogo também a vindicação do caráter de Deus. Veja o que diz o Desejado de Todas as Nações, capítulo 74. O tremendo momento havia chegado, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava o futuro da humanidade. Cristo ainda podia, mesmo naquela hora, recusar beber o cálice reservado ao ser humano culpado. E aí ela prossegue. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Houve silêncio lá no céu. Nenhuma harpa soava. Os mundos não caídos e os anjos celestiais vigiavam com profundo interesse o conflito que se aproximava no fim. Todo o universo estava expectante sobre o que aconteceria ali. Irmãos, Jesus venceu o Getsemane para que você e eu possa vencer também. No Getsemane nós vemos também a oração de Cristo. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes. Diz que ele orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja a tua vontade. E ali diz que ele orou intensamente. Se você for lá em Lucas, nesse mesmo episódio, cada evangelista conta de uma perspectiva. Lucas diz que Jesus ali suou sangue, pelos seus poros transpirava suor e sangue. Jesus orou no seu Getsemane, na sua agonia, na sua luta. Ele orou intensamente, ele orou com fervor, ele orou com agonia de coração. Ele derramou a sua alma perante o Pai. Mas também no Getsemane, Jesus orou de forma perseverante. Ele insistiu em orar. Ele orou 3 vezes: Pai, Pai. Isso me diz uma coisa: no seu Calvário, no Getsemane que você está enfrentando hoje, não desista de orar. Ore, insista, persista, não desista. Porque assim como Jesus orou intensamente, orou perseverantemente e se levantou vitorioso, você também vai se levantar vitorioso do seu Getsemane. A Bíblia diz também que a oração de Cristo foi submissa. Ele se submeteu à vontade do Pai. Passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. No Getsemane também nós vemos a solidão de Cristo. A Bíblia diz que ele levou esses 11, deixou 8 fora e levou 3 para mais perto dele. Levou 3 para que vigiasse com ele. Ele falou o seguinte: vigiai comigo. Quando Jesus se dirigiu ao Getsemane, ele desejava ardentemente 2 coisas. Ele desejava a comunhão humana e a comunhão com Deus. Irmãos, há momentos em nossa vida quando os problemas apertam, quando a tribulação chega, as pessoas com quem a gente conta não são com os estranhos, não são com os colegas distantes, não são com os conhecidos da empresa e da firma, não é com o vizinho que você dá um oi quando você sai para trabalhar. As pessoas com quem você conta quando o momento aperta, que a angústia chega, que a prova lhe aperta, são as pessoas mais próximas. É nesses momentos de angústia que nós precisamos de alguém próximo ao nosso lado. Não necessariamente para que eles façam algo, ou para que falem algo, ou para que façam nada. Nós só queremos que estejam ali, nós queremos empatia. E Jesus, na sua natureza humana, Jesus como homem, ele estava ali. E por 3 vezes ele foi orar e voltou e achou os discípulos orando. E o interessante é que no relato lá de Marcos capítulo 14, quando Jesus retorna a primeira vez, ele diz o seguinte, aqui diz que ele chama ele de Pedro, né? Só que em Marcos capítulo 14, quando Jesus retorna a primeira vez, que ele os acha dormindo, ele fala: Simão, você não consegue orar nem 1 hora? E aí eu fui pesquisar, por que Jesus chama Pedro de Simão, se ele próprio tinha trocado o nome dele, né? Tu és pedra, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Cristo troca o nome dele de Simão para Pedro, rocha, pedra. E ali no Getsemane, quando ele chega, conforme o relato de Marcos, Pedro está dormindo. Ele fala: Simão! E aí eu fui pesquisar um pouco, vi lá os comentaristas,
né? Não precisava nem ter ido, mas eu fui só para comprovar o que eu já imaginava. E cheguei lá, os comentaristas dizem em uma só voz que Jesus chama Pedro de Simão, porque naquele momento ele não era Pedro, uma rocha. Ele não estava vivendo a altura do nome que Jesus deu a ele. Estava dormindo. E por 3 vezes Jesus volta ali. E obviamente que isso tudo oprimiu a Jesus Cristo, porque ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu rejeitado. Aqueles que poucas horas atrás tinham falado que seguiriam ele até o fim estavam dormindo. E a Bíblia diz que na sua angústia mais profunda, ele suou sangue. Ele suou sangue. O sangue se misturou com o suor dele. E ali, encurvado, o orvalho da noite caindo sobre ele, ele orava e orava e insistia. E Lucas diz que Deus enviou um anjo. Um anjo do céu veio consolá-lo. A Bíblia não relata as palavras que o anjo falou a Jesus Cristo. Mas eu imagino o anjo falando assim: mestre, não desista. Não desista, porque dentro de pouco tempo você vai ver o resultado do seu sacrifício. E ele consolava Jesus Cristo. Ali ele confortava Jesus Cristo. Ali ele incentivava Jesus Cristo. Meus amigos, na solidão do Getsemane em nossa vida, quando somos traídos, quando somos abandonados, na mais profunda luta, quando nós travamos as maiores batalhas a sós, lutando com Deus, lutando contra o diabo, lutando contra as hostes do mal. A Bíblia, esse evento, ele nos diz que para nós não falta consolo. Deus está ao nosso lado. Jesus, que travou a maior batalha já travada nessa terra, ele não nos abandonou. E assim como ele foi consolado, assim como Deus enviou o seu anjo para consolá-lo, ele também nos envia o consolo para que nós possamos resistir ao mal, resistir à hora da prova, resistir à tribulação. Ele está ao nosso lado e ele não deixa que sejamos derrotados. Mas ali também nós vemos a vitória de Cristo. Depois desses 3 momentos em que ele se apartou dos 3 discípulos mais íntimos para orar, e ele retorna, ele fala lá no capítulo 26 de Mateus, versículo 45. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Esses versos me dizem uma coisa simples. Diz que Jesus, naquele momento que ele viveu ali no Getsemane, ele se levantou vitorioso. Ali chegava a turba, com porretes, com paus, com armas e com espadas para prendê-lo. A conspiração já tinha sido feita. Um dos seus, Judas, o trairia com um beijo. E quando eles chegam até a entrada do jardim, Jesus pergunta: quem é que vocês estão buscando? Quem é que vocês querem? Jesus, o Nazareno. E ele fala: sou eu. A Bíblia diz que eles caem. Deixa eu ver aqui o versículo. A Bíblia diz que ele caiu, que eles caíram. Eles caíram de terror, de pavor, porque naquele momento Jesus se levantou vitorioso. Ele não foi preso, ele se entregou. Os homens não prevaleceram contra ele. Jesus seguiu o seu caminho não porque ele foi coagido. Ele sofreu um julgamento injusto. Ele foi perante Herodes, ele foi perante Sinédrio, ele foi perante
Pilatos, foi tudo feito uma conspirata, mas Jesus se levantou vitorioso, porque o que parecia ser a derrota dele, a prisão, o escárnio, o açoite, foi a vitória de Cristo. Jesus se levantou daquele jardim vitorioso. Meus amigos, talvez você esteja passando pelo seu Getsemane essa noite. Nessa hora é natural que você esteja aflito e angustiado e pense em desistir. Talvez todos te abandonaram, talvez você foi traído, você foi injuriado, você foi caluniado, talvez você esteja vivendo uma luta tão intensa a ponto de não suportar. Mas essa noite eu te digo, não desista, porque Jesus venceu por você e a vitória e consolo de Deus é sua. E você vai se levantar de joelhos, mais forte do que você se ajoelhou. Você vai se levantar mais robusto e caminhará para a vitória pelo poder e pelo sangue de Cristo. Apenas não desista, apenas ore intensamente, porque independente da angústia que você passar, assim como Cristo passou, da solidão que você enfrentar, da oração que você está fazendo e que você está enxergando que está tendo resultado, independente de tudo que você passar, Jesus, através da vitória dele no Getsemane, garante a sua vitória essa noite. Não desista, insista, persista. Eu quero fazer um convite a você essa noite. Você que está em casa, que está passando por essa angústia, esse sofrimento, esse Getsemane, entregue a sua vida totalmente a Cristo. Ele não prometeu que a vida seria aqui fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a vitória de Cristo é a sua vitória. Apenas se entregue a Ele essa noite. Entregue a sua vida a Ele. Derrame a sua vida nos pés dEle. E se esse é o seu desejo essa noite, você que está em casa e você que está aqui essa noite, eu convido você a ficar em pé, em nome de Jesus, para nós fazermos uma oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai. A vida às vezes, Deus, nos proporciona momentos difíceis, de angústia, de solidão, de traição, de perseguição, de dor intensa a ponto de nós não suportarmos. Mas essa noite nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos e orar como Jesus orou. Faça-se a Tua vontade em nossa vida, Pai. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um essa noite, o coração daqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui em Limeira, ou estão em qualquer outra cidade aqui em São Paulo, ou em qualquer região do nosso país, ou em qualquer lugar do mundo. O Senhor sabe a angústia que cada um passa. O Senhor sabe as lutas que temos que travar todos os dias. O Senhor sabe o quanto pensamos em desistir às vezes. Mas essa noite, Pai, eu te peço que o Senhor visite cada pessoa que está passando por esse momento de angústia e de tribulação. E que nesse Getsemane, nessa prensa que estão passando, nessa tribulação, nessa angústia, ele se levante com a vitória em Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a perseverar e a seguir até o fim, porque o sangue de Cristo, ele nos garante um final feliz. Entregamos nossa vida em Tuas mãos essa noite. Te pedimos que o Senhor cuide de nós e nos dê forças para resistirmos até o fim, em nome de Jesus. Amém. Para nos despedir, vamos cantar o hino Graça, Amor e Comunhão, 602.